Nós estamos falando aí desde a semana retrasada da sexta sessão paralela do livro de Apocalipse. Como nós já tratamos ao longo desse percurso, o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas, cujas quais nós já falamos aí do 1 ao 3, que é Cristo no meio dos 7 candeeiros, os 7 estrelas, as 7 igrejas, o capítulo 4 ao capítulo 7, a visão dos 7 selos, a visão do céu e os 7 selos, do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. No capítulo 12 ao capítulo 14, a Bíblia apresenta o dragão, a antiga serpente, o dragão perseguidor. Do capítulo 16, no 15 e no 16, a Bíblia apresenta as 7 taças. E agora nós estamos vendo desde o capítulo 17, semana passada com o nosso irmão Hélio no capítulo 18. Está aqui já. E hoje, concluindo essa sessão no capítulo 19, que é a queda da Babilônia e dos inimigos de Deus. Tá? Lembra que todas essas coisas acontecem de forma paralela. Tá? O que você viu lá no começo do capítulo 8, no começo do capítulo 12, você está vendo aqui também, está vendo a história se degringolar, a história está acabando. E Cristo está vencendo os seus inimigos. E é isso que a gente vai ver. O que João vê agora, na verdade, o que João ouve agora, é uma grande multidão. João ele começa falando, depois dessas coisas, que coisas? O anúncio da queda da Babilônia. Ele começa a ouvir uma grande multidão. E aí você vê a vitória triunfante de Cristo sobre tudo. Porque a gente precisa voltar lá nos primórdios das nossas aulas e lembrar que o objetivo do livro de Apocalipse, qual é? Consolar o povo que estava sendo perseguido. O objetivo foi consolar. Por quê? Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. E aí, por mais que hoje a igreja esteja sendo perseguida, amanhã Cristo voltará para buscar a sua noiva. Amém? Vamos lá, vamos ler do 1 ao 10 e depois eu volto conversando com vocês sobre isso aqui. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés, para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os meus irmãos que aguardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Glória a Deus. Então, até esse primeiro período, para a gente entender esse bloco. Gente, eu estou um pouco resfriado, então vai ter hora que eu vou parar, puxar aqui. Então, por favor, me perdoem. Não é como eu gostaria de estar, mas Deus está no controle e vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, João anuncia a visão, as vozes que falam com ele sobre a queda da Babilônia, e agora ele começa falando sobre o que ele está ouvindo no céu. E aí ele ouve as pessoas falando a palavra aleluia. Aleluia é o composto, é a composição de duas palavras, halelu
e Iá. Iá, que é de Yahvé, e Alelu, que é de adorar, ou seja, adore a Deus. Então, aleluia é uma palavra que estritamente é usada pela sua etimologia para falar do nosso Deus. Então, quando se fala aleluia nos céus, o que está acontecendo é que eles estão adorando a Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa católica, e ela falou, não, mas eu sou católica, vocês evangélicos dizem que a gente adora anjo, a gente adora imagem, mas a gente não adora santo, a gente só venera. Aí eu fiz um pedido só. Abre o seu Google aí agora e pesquisa o que significa a palavra venerar. Alguém consegue fazer isso aí agora? Venerar. O que significa a palavra venerar? Quem já ouviu isso? Algum amigo, algum parente católico dizendo isso? Nós não adoramos santos, a gente só venera. O que significa a palavra venerar? Cultuar, adorar, dedicar reverente respeito à deferência, ter consideração por. Então o que é venerar? Adorar, render culto. E os que estão no céu, eles não estão falando, olha, todo-poderoso, não. Na adoração deles se identifica que é para Deus. Então não é Deus, tu és um cara legal, não. Na adoração, naquilo que sai da boca deles, se identifica para quem que eles estão atribuindo a adoração. E por que eles estão atribuindo a adoração? Porque Deus vingou, Deus pegou a grande cidade, a grande Babilônia, e a fumaça dela está subindo para sempre. Deus destrói a grande cidade. A que se achava indestrutível, a que se achava poderosa, a que se achava inabalável, diante de Deus, virou pó. Virou pó. E aí, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, aqueles que estão no céu, estão vendo o poder de Deus se manifestar através da sua graça e através da sua ira, e adoram a Deus. O que é o inferno, irmão? É o lugar que Deus criou para manifestar a sua ira. O inferno glorifica o nome do Senhor. Porque Deus preparou o inferno para o diabo, os seus ascetas e todos aqueles que não se prostraram e reconheceram Cristo como Salvador. O inferno glorifica o nome do Senhor. A Babilônia caída, pegando fogo, glorifica o nome do Senhor. Porque todos aqueles que se voltaram contra o nosso Deus experimentarão a ira desse mesmo Deus. E nós experimentaremos a graça. Louvado seja Deus por isso. Não fizemos nada para alcançar, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas Ele nos alcançou. E aí a gente chega no verso 4. O que os 24 anciãos, o que os 4 seres viventes estão fazendo? No verso 4. O que eles fizeram? Quando eles aparecem na história, lá no capítulo 4, o que eles fazem? Os anjos, os 4 seres viventes, os animais, os 24 anciãos, todas as vezes que eles aparecem no livro de Apocalipse, eles estão fazendo a mesma coisa. Se prostrando e adorando. Irmão, todas as vezes que eles aparecem, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Prostração. O que significa se prostrar diante de alguém? Está dizendo, você é maior do que eu. Eu te adoro. Eu me rendo diante de ti. A única forma de um indivíduo ficar de pé diante dos homens é se antes disso ele estiver prostrado diante de Deus. Elias, antes de falar para Acabe que não iria chover, ele falou o seguinte: perante a face do Deus que eu habito. Explicando, eu estou diante de Deus, eu me prostro diante de Deus. A Bíblia diz que Elias vivia com sua cabeça entre os seus joelhos. O que é isso? Prostrado em oração, em rendição. E aí ele pôde ficar de pé diante do rei Acabe. Todo homem que se prostra diante de Deus fica de pé diante de qualquer coisa. Mas primeiro, você precisa estar prostrado diante de Deus. Quando você se prostra diante de Deus, você está dizendo: Deus, quem manda na minha vida é o Senhor. Quem me governa é o Senhor. Eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. A tua vontade é o melhor para mim. O Senhor é quem manda. Eu sou servo e Deus é o Senhor.
Então, prostração é isso. E aí, quando você lê esse texto, você tem que se perguntar: eu estou prostrado diante de Deus ou eu quero que Deus se prostre diante de mim? Porque se Deus não faz aquilo que eu quero, eu me acho no direito de fazer biquinho com Deus. Eu me acho no direito de não ir ao culto, porque eu não estou satisfeito com Deus. Como se Deus tivesse que fazer aquilo que eu quero, quando na verdade eu é que me prostro e me rendo perante a soberana vontade desse Deus. Você está se prostrando diante de Deus ou você quer que Deus se prostre diante de você? Todas as vezes que os seres celestiais aparecem no texto apocalíptico, eles estão se prostrando. Você quer ir para o céu? Viva uma vida de prostração aqui. Se renda. Diga a Deus, sua vontade é soberana. Lembra do que Deus falou para o apóstolo Paulo, quando Jesus, na verdade, quando ele encontra com Paulo no caminho de Damasco? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus está falando? Duro é para ti lutar contra a minha vontade. Você só se arrebenta lutando contra a minha vontade. Por quê? Porque no final das contas, a vontade de Deus vai acontecer. Mas nós, muitas das vezes, somos igual o Jonas. Deus mandou a gente para Nínive. A gente vai para Tarsis. A gente vai para o barco. O barco começa a ficar bravio. O problema é a gente estar no lugar errado. E aí a gente insiste. Quando Jonas fala para os marinheiros assim, me joguem no mar, porque o problema sou eu, Jonas está falando, me matem. Eu prefiro morrer do que fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Irmão, não julgue Jonas. Muitas das vezes nós somos assim. Eu prefiro morrer do que fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Do que cumprir aquilo que a palavra manda cumprir. Eu prefiro morrer. Foi o que Jonas disse. Só que a vontade de Deus é soberana. Aí Deus mandou um grande peixe. Não era uma baleia. Desculpa se você ficou decepcionado. Até porque baleia não é peixe, baleia é mamífero. Deus mandou um grande peixe. Tudo bem que naquela época não se tinha esse conhecimento. Engole Jonas. 3 dias na barriga. E claro que Jesus mesmo vai falar que isso aponta para o sacrifício de Cristo, que ficou 3 dias morto. E Jonas é cuspido. Onde? Quem guiou esse peixe? Você pode ir de barco ou você pode ir na barriga de um peixe. Você vai fazer a vontade de Deus. Samuel não tem direito de escolha? Claro que tem. Quer o barco ou quer a barriga do peixe? Tem. Só que a vontade de Deus é soberana. Você escolhe como você vai fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus você vai fazer. Então, irmão, se prostre diante de Deus. Não queira que Deus se prostre diante de você. Faltou Jonas se prostrar diante de Deus. O que faltava a Paulo? Se prostrar diante de Cristo. Quando ele conhece Cristo, o que é que ele faz? Se prostra. Cair no chão. Não tinha cavalo na história. Só caiu no chão. Caiu no chão. Ele se prostrou. Vamos continuar? Do 5 ao 9. Paulo, é vício, né? Fala Paulo. João, escreve pra gente uma coisa, eu queria reler com vocês esse trecho, porque eu acho importante, para não perder um ponto aqui muito importante que eu considero essencial para o nosso entendimento. Na verdade, alguns pontos. Do 5 ao 9. Alguém pode ler, por favor? Lê o 5 primeiro, por favor. Então, veio do trono uma voz, proclamando: ouvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem, tanto pequenos como grandes. Aqui a gente tem essa dissensão, né? Pô, tal pessoa é mais importante que tal pessoa tem mais dinheiro que tal pessoa. Meu amigo, louvar a Deus a todo mundo. Pequeno, grande, não interessa. Você vai se prostrar diante desse Deus. Continua no 6, por favor. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, de fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pode continuar no 7, por favor. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se apontou. E aí é importante a gente destacar esse versículo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, as vozes estão dizendo para João, que a noiva se aprontou,
que a noiva se adornou, que a noiva purificou a sua veste. Na paráfrase, tem as traduções bíblicas e tem uma paráfrase chamada mensagem, que é até boa para criança, para pessoa que está sendo alfabetizada, é boa ler essa paráfrase bíblica, porque não é exatamente uma tradução da Bíblia, é uma forma mais fácil do que apresenta os textos. Na mensagem ela fala que a noiva está pronta, a noiva se aprontou. E de fato, a noiva se apronta. A noiva tem que se aprontar. A noiva precisa cuidar das suas vestes. Só que o que a gente não pode confundir é que a noiva não se apronta para receber o convite para o casamento. Porque olha o que o verso 8 diz. Para vestir foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A noiva, ela não constrói o seu lenço de linho, o seu pano, o tecido da sua roupa, a sua veste. Ela não constrói, ela não costura, ela não tece. Ela recebeu. A noiva recebeu, acabamos de ler. E o que ela faz? Ela cuida daquilo que recebeu. Você não faz para receber, você recebeu, e por isso você cuida daquilo que recebeu. É o sentido da salvação. Você não faz para ser salvo, você é salvo, por isso você faz. Paulo, quando vai explicar aos Efésios, no capítulo 2, ele fala, porque pela graça sois, por meio da, que é dom de, isso não vem de, para que ninguém se, não vem das obras ou não vem de vós, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas para toda boa. Então você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para... É a mesma coisa que João está falando. A noiva está se preparando, a noiva se aprontou? Sim. Mas o que a noiva está aprontando? O que a noiva está cuidando? As vestes que ela recebeu. Ela não teceu, Deus deu. E agora você cuida. Esse é o mesmo sentido da salvação. É por isso que nós precisamos andar nessa terra como seres que já foram alcançados por essa salvação. Esquece o inferno, ele não é para você. Você em Cristo Jesus é salvo. E agora? Agora você vai cuidar daquilo que recebeu. Você não vai sujar suas vestes. Você vai, como a noiva, continuar cuidando das suas vestes. É importante que você tenha esse cuidado. Entenderam esse conceito? Entenderam? Sim. Verso 9. O anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, caiu... Amém. Amém. Os convidados para a boda e a noiva é o mesmo grupo. A noiva é o mesmo grupo dos convidados, os convidados são o mesmo grupo. Por quê? Porque a linguagem, ela é uma metáfora. Está exemplificando uma festa que todo judeu, toda pessoa que vivia aquela época entenderia. Como que era o casamento judeu? Você sabe como é que era o casamento judeu? Era dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, o noivo conhecia a noiva. Na segunda etapa, o noivo desposava a noiva. Você lembra que José já conhecia Maria quando Maria engravidou? Tanto que José, quando vê que Maria está grávida, ele pensa em largar Maria. Eles não eram casados ainda. E aí o anjo aparece em sonho para José e fala, José, não larga, porque Maria está grávida do Espírito Santo. E aí José continua com ela e casa depois. Mesmo ela já estando grávida, José casa com ela. Porque eles já eram desposados. Colocando na nossa cultura, até com uma certa forçaçãozinha, seria como se fosse um noivado. Agora eles são noivos, eles têm um compromisso, estão prestes a se casar. A terceira etapa era quando o noivo pagava o dote e preparava o lugar. O noivo paga o dote, prepara o lugar, enquanto a noiva está se preparando. A noiva está se preparando, está se produzindo, está se adornando, para encontrar esse noivo que paga o dote, paga o preço e prepara o lugar. Na quarta etapa, o noivo sai da casa de seu pai, vai até onde a noiva está, busca a noiva e leva para a casa de seu pai para então começar a festa. Essa metáfora, essa forma de comparação serve perfeitamente para explicar que Cristo veio aqui
Ele nos conheceu. Ele nos amou. Ele pagou o preço. E o que ele disse em João? Eu estou preparando lugar. E agora qual que é o nosso papel? Continuar purificando as nossas vestes. Por quê? Porque uma hora ele vem com alarido, com grande júbilo, com os anjos no meio das nuvens e nos busca. E aí nós vamos viver eternamente com ele. Esse grupo de noiva e de convidado é exatamente o mesmo grupo, é a Santa Igreja do Senhor. Ok? E aí, irmão, como diria aquela música antiga que eu não me lembro de quem, só vai ser alegria. Só vai ser alegria quando no céu chegar. Aí o verso 10, eu gosto muito desse verso 10. Já falei disso aqui inúmeras vezes e vou repetir. Verso 10. Então, caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você, e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Irmão, João era um apóstolo, um discípulo escolhido por Cristo, um daqueles que Cristo elencava os 12 e fazia parte do grupo seleto dos 3, que era composto por Pedro, Tiago e João. Quando Cristo tinha algo a fazer, ele separava os 3. Na transfiguração estavam os 3. Quando Cristo foi ao monte orar, parou agora com os 11, foi mais adiante com os 3, abriu o seu coração para os 3. João estava lá. João era conhecido como discípulo a quem Cristo amava, aquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito. João teve a revelação do livro de Apocalipse. João escreveu o Evangelho. João escreveu mais outras 3 epístolas circulares. E esse João, recebendo a mensagem desse anjo, de tão maravilhosa que essa mensagem era, mesmo esse João, com toda a experiência, se prostra diante desse anjo para adorá-lo. Esse João, que tinha essa bagagem toda, se prostra ante esse anjo para adorá-lo. E por quê? Porque a mensagem era maravilhosíssima. A mensagem era maravilhosa. A revelação era algo surpreendentemente incrível. E João fica tão encantado, tão maravilhado, tão inebriado com aquela mensagem, que ele se prostra diante do anjo a fim de adorá-lo, mesmo tendo conhecido Cristo, mesmo tendo andado com Cristo, mesmo tendo convivido com Cristo. João, o apóstolo João, se prostra diante do anjo para adorá-lo, por causa da mensagem. E para mim esse não é o grande problema, porque o anjo rapidamente resolve isso, fala: "Ô, eu sou conservo teu, eu sou como você, eu sou um mensageiro de Cristo. Se quer adorar alguém, adora a Deus. Não é comigo esse negócio, não." E o que nós temos visto nos últimos anos, principalmente na igreja brasileira? Os Joãos que se prostram, mas os mensageiros que não negam, que aceitam a adoração. Porque mesmo que uma pessoa que tem experiência resolva se prostrar diante do mensageiro, a função do mensageiro falou: vou parar, sou servo igual você. Se quer adorar alguém, adora Cristo. Mas as pessoas foram ficando megalomaníacas, egocêntricas e passaram a aceitar essa adoração que deveria ser só para Cristo. O problema não é o João se prostrar. O problema é o mensageiro receber. Porque as pessoas vão se maravilhar com a mensagem de muito pregador. Muitos pregadores são talentosíssimos, possuem uma homilética assim, um negócio que você fica estarrecido. Você fala: meu Deus, que palavra. Jonathan Edwards tem uma experiência que eu já compartilhei com vocês e vou compartilhar de novo. Que ele estava pregando num determinado local, e aí, pós sua pregação, um jovem daquela igreja chega para ele e fala: evangelista Edwards, sua pregação foi incrível, sua pregação foi sensacional, sua pregação foi maravilhosa. E ele fala: não precisa falar isso, porque enquanto eu pregava, o diabo sussurrava a mesma coisa no meu coração. Repreenda a adoração que você vai receber durante sua vida. A adoração é só para Cristo. Seja como um anjo que recusa. Por que a igreja brasileira, em grande parte, está falindo? Porque homens aceitam receber essa adoração. Você vê pastores que não pisam mais no chão porque são santos demais para pisar nesse chão e pisam nos obreiros. Pastores que, quando descem do carro, estendem tapete vermelho.
Pessoas vêm e limpam os seus pés. Pessoas vêm e pedem bênção ao pai. Pai, chamam pastor de pai. Para mim até um pouco de carência, pessoa que faz isso. Mas enfim. O problema não é a carência da pessoa, o problema é o mensageiro aceitar. O que está faltando é o mensageiro recusar essa adoração. As pessoas, João era um homem experiente, um homem que viveu com Cristo, que gerou um novo convertido. Chega aqui, ouve uma mensagem, fala, nossa, pastor Samuel Lucas, que palavra você pregou, que incrível. E eu saio com meu coração inflado, com meu ego lá em cima, eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou melhor do que todo mundo. Não, tem que ser como um anjo, sai para lá. A adoração é só para Deus, não é para mim não. Só que isso não está acontecendo. Nós temos visto dia após dia os homens recebendo isso aqui. E usam o preceito da honra. Não, porque isso é honra. E quem disse que a igreja tem que te honrar? Ah, não, dá honra a quem tem honra. Está falando de dar elogio para pastor, para pregador? Esse é o contexto? Paulo, quando é chamado para o ministério, Deus fala para Ananias que vai mostrar para Paulo quanto ele há de sofrer pelo evangelho, não quanto ele há de ser honrado. Então, que todo mensageiro não receba a glória, porque vai acontecer. Pessoas vão te elogiar, pessoas vão te querer te seguir, pessoas vão querer te colocar num patamar que você não está. Geralmente eu falo. É muito comum que os membros, que os visitantes da igreja me meçam pelo púlpito. Me vêm aqui pregando, falam, ó, santo homem de Deus. Que homem. Santo, ó, que palavra. Meu Deus, eu quero ser igual Samuel. Conversa com a minha esposa, irmão. Conversa com a minha mãe, com as pessoas, meus colegas de trabalho. Aí você vai saber se eu sou crente de verdade ou não. Porque medir pelo púlpito, nesse aqui todo mundo é santo. Todo mundo é crente, é santarrão. Peca nunca. Mas no dia a dia a gente sabe quem é quem. Então cuidado, para que você não seja João, se prostrando diante de mensageiro, e principalmente, cuidado, para que você não seja mensageiro aceitando a adoração. Vamos continuar? Bem? 11 ao 13. Chamava-se fiel verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Criou todas as coisas e nada do que foi feito sem Ele. Se Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai se não for por... E esse nome que ninguém conhecia, João revela. Qual era o nome? Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? O Cristo. O seu Cristo. João vê o céu aberto, desce um cavaleiro num cavalo branco. Sua cabeça tem coroa que não se dá para contar. Seu nome, ou seu cavaleiro, se chama Fiel e Verdadeiro. Pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos, como chamas de fogo. E, obviamente, não é literalmente o fogo. É que o negócio brilhava com tanta intensidade que é o que João pode assemelhar ao fogo. Que esquadrinha, que purifica, enfim. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Mas João fala, ó, é a palavra de Deus, é o tal do Cristo. Irmão, esse ser aqui merece adoração. O anjo recusa, mas esse aqui, ó, esse aqui é fiel e verdadeiro. Por que João faz questão de falar que ele é fiel e verdadeiro? Porque João estava falando sobre promessas, sobre coisas futuras, sobre coisas que aconteceriam. Então, lembre-se que ele é fiel e verdadeiro. Ele cumpre o que promete. Todas as suas palavras são verdade. Mas o quê? Os exércitos dele também estão com ele. Como é que esses exércitos estão? Leia, por favor. 14 a 16. Eu ri porque eu lembrei de um negócio aqui. Saiu
Efetivamente, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, feitos deles serão do Senhor. Uma coisa importante que eu pulei aqui, mas bom lembrar, porque João repete, graças a Deus, é que nas suas vestes está salpicada de sangue. E esse sangue não é o sangue do Cristo. As suas vestes, a borda das suas vestes estão salpicadas de sangue, e esse sangue é o sangue do inimigo, ou é o sangue dos inimigos de Cristo, porque ele os esmagou, ele pisou no seu inimigo, ele saiu vitorioso e para vencer. Ele esmaga o inimigo e agora a borda da veste de Cristo está suja com o sangue do seu inimigo, porque ele pisou como se prensa a uva no lagar. Eu sei que as pessoas estão pregando um Jesus fofinho, irmão, mas quem foi inimigo de Jesus vai ser pisado por ele. Jesus não tem colega. Jesus disse em Marcos, se eu não estou enganado, no capítulo 10, vocês serão meus amigos quando fizerem o que eu mando. Então, quem não faz o que Cristo manda é inimigo e vai ser pisado. É duro? Talvez até seja. Mas quem disse que o evangelho é mole? Gelatina é mole, pudim é mole, dependendo de quem fizer, né? O evangelho não. Cristo, quando ele estava pregando em João 6, algumas pessoas começam a ir embora. Porque eles falam, não, esse negócio que Jesus está pregando é duro demais. É impalatável, não desce. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, vocês, vão embora também não? Aí Pedro fala, para quem iremos nós? Eu sei que a música lá da cantora, que eu esqueci o nome, diz, para onde iremos nós? Só que o que Pedro fala é, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Justamente isso. As pessoas podem fugir de Cristo, porque acham esse negócio de autonegação, de abnegação muito pesado. Ah, se eu quero fazer, eu vou fazer. Você tem que dar ouvido ao seu coração. Você tem que fazer aquilo que te dá na telha. Siga os seus sentimentos. Bulhufa, mentiras. Siga a palavra de Deus, que é a melhor coisa para você. Mate os seus sentimentos que não agradam a Deus. Sufoque os seus sonhos que não agradam a Deus. Destrua essas coisas. Corte laços que não agradam a Deus e viva a vontade de Deus. Esse é o evangelho. Por quê? Porque no final das contas eu me torno amigo de Jesus, porque eu estou fazendo aquilo que ele manda. E aí, eu estou em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é que Cristo disse? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, quem não está em Cristo vai ser pisado como uva no lagar. O exército de Cristo está vindo vestidos com linho puríssimo, caro, mas que não foi eles que conquistaram, foi o próprio Cristo que deu. Nós lemos versículos anteriores, que eles receberam essa veste do próprio Senhor. E agora estão vindo com um linho puro, o vestido do mais fino e puro e branco. Então, por isso tem que preservar suas vestes brancas, irmão. Porque você recebeu de Cristo. Então não pode pegar o que recebeu de Cristo e tratar de qualquer forma. Ok? E qual era a arma desse exército? Canhões, mísseis, armas nucleares, granadas, pistolas, fuzis. Qual era a arma desse exército? Saía de sua boca uma espada afiada. Cristo disse, eu não julgo o mundo quando ele estava aqui. Porque eu não vim para julgar o mundo. Mas as minhas palavras, essas julgarão. A arma de Cristo e de seu exército é a palavra de Jesus. Como que eu guerreio? Com a palavra. Quando o diabo veio tentar Jesus, ele veio usando a palavra. Isso acontece até hoje. Não, mas você é crente assim? Ah, mas não julgueis, a palavra diz. Não, mas tem que amar, a palavra diz. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não julgueis conforme a vossa concupiscência, mas julgai conforme a justa medida.
Então, até hoje, o mundo vem usando a estratégia do diabo e quer pegar a gente na palavra. Esses dias alguém publicou, algum pastor famoso publicou, eu vivi para ver ateu querendo ensinar a Bíblia para crente. Irmão, você me desculpa, mas já que está nessa moda de lugar de fala, quem não vive isso aqui não tem lugar de fala para falar de Bíblia. Se você não é crente, se você não medita na palavra, Bíblia não é seu lugar de fala. Feche sua boca. Porque pegar a Bíblia parcialmente é o papel que o diabo fez com Cristo. Se joga daqui. Está escrito que os seus anjos darão ordem a seu respeito. Jesus vai, mas também está escrito, não tentarás a ser o seu Deus. Se joga, come aqui, pega essa pedra aqui e transforma em pão. E está escrito, você não vai passar fome. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A arma do Cristo e de seu exército é essa daqui. Não é estratégia, não é marketing, e muito menos ceder às tentações do mundo. A sua arma continua sendo a palavra. Como que você se defende dos ataques do mundo? Com a palavra. Como que você ataca? Com a palavra. A palavra é a nossa arma. Como que você responde? Com a palavra. Palavra. Ela é suficiente. Qual é a primeira das 5 solas? E aí tem os engraçadinhos, né, no verso 16, por isso que eu ri, que falam, tá vendo? Jesus tem tatuagem. Nunca ouviram essa? Nunca ouviram essa? Enzo até veio correndo ali para ouvir a da tatuagem. Porque na coxa dele está escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, tá vendo? É tatuagem. Se esse é o parâmetro, eu vou falar então, primeiro, morre na cruz. Já vieram fazer essa pegadinha comigo. Falei, tá bom, então morre na cruz, ressuscita no 3º dia, tá válido, pode fazer a tatuagem. Nada contra a tatuagem, tá, irmão? Tô brincando. Vamos lá. Amém? Até aqui tá todo mundo junto? Amém? E aí, irmão, você lembra que aparece o convite para as bodas do Cordeiro? Lá no versículo 9? Aparece o primeiro convite para um banquete, agora vai aparecer um segundo convite para o banquete. Olha só o verso 17 e o verso 18. Estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Tem 2 banquetes aqui no capítulo 19. O primeiro banquete é aquele que o homem é convidado a participar. As bodas do Cordeiro. O segundo banquete é aquele que o homem é o prato principal. E os corvos, os animais, vão se fazer comendo dessa carne podre. Aí eu te pergunto, irmão, você quer participar do banquete ou você quer ser o banquete? É engraçado a gente falar assim, mas é a realidade. O anjo está convidando as aves, falando assim, vem cá, vem comer desse pessoal aqui, os restos mortais que vão sobrar, porque Jesus vai acabar com todo mundo. O Jesus, que eles falam que é bonzinho, que é fofinho, que é bonitinho, que usa o coque igual daquele cantor lá, que canta Eu Amei Te Ver, o Jesus que só falta fumar maconha, o Jesus que eles falam que é trans, que é bi, que é homossexual, esse Jesus todo mundo pinta conforme a sua própria consciência, que nada condiz com o Jesus da palavra, porque o Jesus da palavra, irmão, vai pisar seus inimigos e ainda vai chamar as aves para poder comer os restos. Que isso, Samuel? Isso é justiça, porque o homem merece isso, coisa pior. Porque todos os males que acontecem na humanidade, sabe de quem que é a culpa? É do homem. Então, irmão, o homem merece isso aqui. Mas pela graça nós fomos alcançados. E qualquer pessoa que confesse Cristo como seu Senhor e Salvador, também está alcançado pela graça, está livre disso aqui. 19 ao 21.
demonstrado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado e os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. É aqui a gente observa o fim de todos os inimigos de Deus. A besta, dragão, falso profeta, a Babilônia que já caiu, e todos aqueles que se corromperam, que aceitaram a marca da besta ao longo da história, e não somente na grande tribulação. Todos aqueles que se voltaram contra o nosso Cristo e contra o seu santo evangelho, todos aqueles que se voltaram contra o plano de Deus, essas pessoas aqui vão virar prato de todas as aves. Vão sentir da fúria do próprio Deus. É por isso, irmão, que a maravilhosa obra de Cristo nos livra da ira de Deus. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A ira de Deus é tão justa, porque ela é tão santa, que Deus ele é tão santo, tão limpo, tão puro, e ele suporta pacientemente os vasos da desonra, ele suporta pacientemente os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas transgressões, mas vai chegar um momento que ele vai falar basta. E aí ele vai julgar com justiça, verdade e fidelidade todas as obras de todos os homens. É por isso que a gente não é baseado em obras, a gente está baseado na graça. Porque pelas obras nós seríamos condenados, mas pela graça nós somos salvos. O que é isso, irmão? É graça. Novamente, você erra muito mais que acerta. Eu erro muito mais do que acerto. Eu erro todo dia, não queria errar. A pregação de domingo foi Romanos 7. Eu pregaria Romanos 7 no próximo domingo, já não vou mais. Quer dizer, no primeiro domingo do mês que vem, já não vou mais. Deixar dar um time, se vocês esquecerem dessa pregação, eu prego. Mas eu não sei se ele chegou no verso 24, no 23 ou no 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o versículo 24 está: dou graças a Deus por Cristo. A resposta, na versão mais nova, né, na NVT, a resposta está em Cristo. Ele me livra do corpo dessa morte. Eu morreria, eu apodreceria. E tem duas interpretações mais famosas para esse texto. Uma do castigo dos bárbaros. Ele falou do castigo dos bárbaros, que amarravam o corpo morto. Então, é isso aí mesmo. Cristo nos liberta desse corpo morto. E aí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a única alternativa, irmão. Esqueça a sua vontade, esqueça o seu querer, foque na vontade de Deus, que ela é o melhor para a sua vida. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Quando eu falo esqueça a sua vontade, você fala: Samuel, eu não posso estudar? Claro que não é isso que eu estou falando. Samuel, eu não posso trabalhar? Pelo amor de Deus, irmão, trabalha. Paulo já disse, quem não trabalha, não come. Não é disso que eu estou falando. Eu estou te dizendo é que você não é mais dono da sua vida. Esquece isso. Sua vida é de Cristo. E agora você só faz a vontade de Deus. Não vive mais você. E aí a gente pensa: nossa, eu vou largar aquele emprego para ver o evangelho. Não é isso. Quando você está de bico com seu irmão, qual que é a vontade de Deus para sua vida? Você faz a vontade de Deus? Quando alguém te distrata, qual é a vontade de Deus para sua vida? Você paga o mal com o mal ou você paga o mal com o bem? Essa é a vontade de Deus para sua vida, sabe? Então, quando alguém não vigia, qual que é a vontade de Deus para sua vida? Você vigie. Mas quando alguém não vigia, a gente usa de preceito para dar lugar à nossa carne. Não, mas porque ele fez, eu errei porque ela errou. Não, você errou porque você não vigiou. Se eu tivesse vigiado, você não tinha errado. Então agora esquece a sua vontade. Sabe o que eu estou com vontade de fazer, de falar? É mesmo? Vontade é algo que dá e passa. Toca o barco. Esqueça a sua vontade. Viva a vontade de Cristo. Isso é o melhor para a sua vida. Eu não sei se eu contei aqui para vocês. Estava conversando com uma pessoa. Ele me contou a história de um rapaz que é aluno dele e está muito crente. O garoto está muito crente, muito crente, muito crente. E aí, aqui perto, nós estamos bem perto de nós,
ele tomou uma fechada de um cara assim, tomou uma fechada, e ele baixou o vidro, o pai olhou o carro com o rapaz, baixou o vidro e falou assim: meu amigo, vai com Jesus. Aí o cara mais à frente fechou, ele falou assim, ó, mostrou a arma para ele e falou assim, ó, eu estava esperando você falar alguma coisa que ia te encher de tiro. Mas quando você falou, vai com Jesus, aquilo quebrou meu coração. Imagina se ele dá uma resposta não cristã. Imagina se ele dá vazão à sua carne, xinga, qualquer coisa, amaldiçoa, sei lá. Ele falou, vai com Jesus. E o homem fez questão de mostrar a arma para ele saber que era Deus dando livramento, que ele foi cristão, na hora que muito cristão é mundano. Então, viva a vontade de Deus. É o melhor para a sua vida. Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Esse é o momento.